as mãos do Cabal com o meu corpo. Pelo jeito assustado dos outros dois e a forma como eles me olharam, diria que acharam que eu o dissolveria para devorá-lo em seguida ou algo do tipo, não? Quero dizer, sou um slime, então é isso zero que você esperaria, e estão certos. É isso o que se espera de um slime. Mas esse não é o caso. Não sou slime do tipo normal e me sentiria mal se eu dissolvesse o homem desse jeito. Não importa se quero uma forma humana, não ganharia ela de um jeito covarde. Isso é. Eu não tinha armazenado as grandes quantidades de grama hipocut sem nenhum motivo. Assim como o sábio me falou, usei a minha Unique Skill Predador para infundir o extrato da hipocut com magículas e transformá-lo em uma poção de cura classificada como uma poção de nível superior pelo grande sábio. Eu não tinha um recipiente para as poções e não estava interessado em deixar os três saberem dela, por isso foi necessário colocar as mãos do Cabal no meu interior, para a aplicação da poção. Pude ver a surpresa no rosto de todos quando perceberam que as feridas nas mãos dele sumiram ao invés de terem aumentado. Claro, isso era o que uma Pesaoa deveria esperar de mim, não? Sou o slime que comeu o cadáver de dragão. Se eu tivesse todo esse poder e não pudesse curar o homem ferido e necessitado na minha frente, então do que serviria? Aviso. O indivíduo Rimuru Tempest não possui skills ou magias de cura no seu arsenal. O responsável pela cura foi a poção aplicada no ferimento. Sim, mas quem fez a poção usando a Unique Skill Predador? Quem, de um jeito tão generoso, aplicou uma poção de cura de alto nível naquele homem ferido? Me diga, eu sou ou não sou um bom samaritano? Já vi que conquistar a amizade dessas Skill não será uma coisa fácil, não é? O que você quer de mim? Bem, isso não importa. Vamos ter muito tempo para nos tornarmos amigo, grande sábio. A cura está terminada. Com isso, o que falta é... Eu desviei meu olhar do Cabal, quem havia se sentado, já que a dor que ele sentia tinha passado, e deixei meus olhos encontrarem o que eu buscava. Bingo! A espada do Cabal, que estava nas mãos dele quando aquele ataque venenoso da serpente negra atingiu as mãos dele, estava ali no chão perto dele. Para falar a verdade, eu nem sei se ainda poderíamos chamar aquela coisa de espada, já que havia derretido e mal conseguia manter a forma, mas isso não importava no momento. Eu poderia apenas abandonar eles e a minha consciência continuaria limpa. Quero dizer, eu já salvei as mãos dele, não? Isso não é o bastante. Humanos, sempre pedindo mais e mais. Bem, eu os salvei, mas se eles morressem no caminho de volta para sua cidade por estarem desarmados, nenhum outro aventureiro saberia de mim. Desse jeito, o número de vezes que eu seria atacado por confundir a minha forma de Slime fofo com Slime do mal aumentaria. Vamos fazer mais um favorzinho para esses humanos tolos. Envolvi a espada derretida no chão, o que assustou o trio, mas eu continuei ignorando-os. Eu tinha uma leve ideia do que eu deveria fazer, mas tinha que me concentrar para poder fazer uma parte, enquanto deixaria o resto para o grande sábio. Ativar a Unique Skill Predador. Eu pensei um forte íris e imaginei o que tinha que ocorrer, fazendo alguns cálculos leves dentro da minha mente para confirmar que tudo estaria certo. Primeiro de tudo, eu devorei a espada de aço que havia derretido, usando a síntese do predador para separar o veneno e o aço da espada. Então, com base em todo o conhecimento que eu tinha de espadas, o que vinha mais de mangás do que outra coisa, reconstruí o formato da espada de volta para sua espada larga original. Adicionei uma pequena quantidade de aço mágico, formando linhas mágicas pela espada usando o aço mágico. Tentei melhorar a condução das magículas ao longo da espada, enquanto eu deixava todo o resto para grande sábio. Uma bela espada, de cabo vermelho de lâmina brilhante, foi o resultado de meus esforços. A lâmina brilhando era o resultado das linhas feitas a partir do aço mágico que ajudavam a fazer as magículas circularem por dentro do aço da espada. E o mais legal de tudo isso, assim como o mais estranho, era que havia uma aura que permeava a lâmina da espada. Grande sábio, isso foi uma alteração sua, não foi? O que foi que você fez? Resposta.
usando as magículas do sopro venenoso da serpente negra que estavam presentes dentro do aço da espada. Uma infusão de magículas compatíveis foi possível no interior do aço mágico complementar usado para compensar a perda de material. Como resultado, um efeito de aura corrosiva, leve, foi vinculado à espada. Oh! Isso não é um grande efeito. Eu posso imaginar isso sendo facilmente algum tipo de espada demoníaca usada por um dos cavaleiros de um rei demônio ou algo assim. De onde você tirou essa ideia, grande sábio? Resposta: a ideia foi removida de um texto presente nas memórias do indivíduo Rimuru Tempest, intitulado de mangá. Um mangá, não é? É sério? Sei que estou em um mundo de fantasia agora e tudo mais, mas um mangá pode conter informação para criar uma espada mágica desse nível. Isso parece mais uma brincadeira para mim, mas eu não vou questionar isso. Grande sábio não é o tipo que brinca de toda forma, então é uma perda de tempo questionar. Se ele diz que tirou isso do mangá, então, vejo que você foi enganado, não é, grande sábio? Parece que nem mesmo você pode dizer o que eles são de verdade, não. Esses não são meros mangás. Eles são os textos sagrados. São algo que foi confiado a mim há muito tempo atrás e eu deveria guardá-los, sabe? É por isso que minhas memórias foram alteradas, assim nem pessoas com o poder de ler mentes saberiam o que são. Mas, agora posso te dizer, que eles são a sabedoria acumulada de outros mundos. Eu tentei fazer uma pose com o braço para cima, mas tudo o que eu tinha era um pequeno tentáculo. Por causa disso, essa cena só poderia ser dita como vergonhosa. Bem, já que estou em outro mundo, decidi abraçar o meu Shōnigyo de vez. Sendo assim, não tinha sido a pose mais vergonhosa de toda a minha vida, mas uma pose dramática, bem localizada e necessária em cenas como essa. Entendido? Alterando designação dos arquivos intitulados mangás para textos sagrados e alterando o nível de importância de ditos textos. Baixando informação, processo concluído. Iniciar testes de todas as informações ligadas a todos os textos sagrados compatíveis ao indivíduo. Pude sentir que grande sábio estava usando processamento paralelo para tentar aplicar parte do conhecimento dos mangás nas magículas ao meu redor, mas eu não tentei pará-lo. Eu já havia conseguido convencê-lo de que os mangás eram textos sagrados, não tinha como contar para ele que tinha acabado de metido. Isso seria uma coisa vergonhosa demais, mesmo se o grande sábio fosse só uma skill. E, além disso, se uma informação de um mangá havia se mostrado útil, então poderia ser bem útil saber o que mais era compatível com esse mundo. Me pergunto como os seus autores se sentiriam se soubessem que parte das coisas que eles escreveram poderia ser real. Me perguntei isso enquanto começava a pular para longe, sem dar atenção ao trio de aventureiros atrás de mim. Eles haviam começado a fazer barulho sobre a espada consertada, algo sobre guardar como um tesouro, e eu podia jurar que via a garota do grupo, que eu admiti achar uma elfa bonitinha, em estado de choro, enquanto estendia o seu bastão na minha direção e pedia para fazer algo pelo bastão dela. Bem, ignorei os três e comecei a andar na direção do túnel em que a serpente negra estava antes de eu devorá-la. Eu recolhi um muro de pedra que usei para proteger o trio, para não deixar que o aço mágico usado fosse desperdiçado ali. Predador poderia separar os dois materiais com facilidade, então não teria que desperdiçá-los deixando ele para trás. Ah, que tédio, eu esperava que houvessem lutas melhores, mas acho que era isso que eu deveria esperar. Havia enfrentado alguns monstros no meu caminho em busca da saída da caverna. Alguns desses monstros eram fortes, outros eram muito fracos para eu sequer considerar, mas acima disso estava o fato de que nenhum parecia ser tão ou mais forte a serpente negra de antes. Isso significa, basicamente, que eu não consegui ter uma luta a sério até agora. Bem, esse é o mal de começar um jogo matando o boss. Grande sábio. Liste tudo o que ganhei com os monstros que eu derrotei. Entendido. Os monstros absorvidos foram a serpente negra de rank A, um Armosaurus de rank B, uma centopeia maligna rank B, uma aranha negra de rank B e um morcego gigante de rank C. As skills intrínsecas que foram adquiridas incluem
sensibilidade a fontes de calor, sopro venenoso, armadura corporal, sopro paralisante, seda de aço da aranha, seda pegajosa da aranha, drenar, ondas ultrassônicas. Algumas são mais compatíveis com o corpo de Slim usado pelo usuário do que outras. E é isso. Eu estava pensando em uma forma de usar essas skills da melhor forma que eu pudesse, mas tem umas skills entre elas que são praticamente versões inferiores das minhas. Dentre as skills que eu consegui do morcego gigante, drenar é um exemplo. Essa skill me permite drenar 70% das habilidades do meu alvo e usá-las por um período curto de tempo. Drenar é inútil. Eu posso utilizar a minha unique skill predador para o mesmo com 100% das habilidades e a aparência do meu alvo. Mas, bem, vou tentar achar uma forma de usar a skill. Seria desperdício não fazê-lo. Enquanto pensava nisso, um primeiro sinal de luz apareceu no meu campo de visão. Sem dúvida, essa era a luz do sol, eu podia sentir isso, mas, claro, ao ter clarividência, o limite até onde a minha visão chegava era muito maior do que o normal e não dependia de só um ponto de vista. Isso me permitiu ver a saída da caverna como se ela estivesse logo à frente, mesmo que eu ainda estivesse distante da saída. Ah, liberdade! Por fim vou poder chegar no mundo lá fora. Estou louco para assustar uns humanos por aí. Sim, talvez tivesse virado um monstro no meu coração, ou só tivesse lembrado dos tempos de Shunibyo, mas, em parte, eu realmente queria ver a forma como humanos iriam reagir à minha presença. Estudei a skill do morcego gigante de ondas ultrassônicas por um tempo e acho que posso ser capaz de falar de um jeito compreensível, então deve ser possível me comunicar. Como eu vou tratar os humanos, então dependerá apenas de como humanos irão me tratar. E, pensando nisso, dei meus primeiros passos para fora da caverna. O que me recebeu do lado de fora foi uma densa floresta de árvores altas, digna de ser o local que cerca a cova de um dragão tão poderoso. Imaginei que esse poderia ser um bom lugar para se fazer um castelo no caso de eu me tornar um rei demônio. Se a floresta ao redor for transformada em um bosque cheio de monstros ferozes e errantes, eu imagino que nomes no estilo Bosque da Morte ou Floresta da Perdição poderiam ser bons. E então, se o herói pudesse passar pela floresta e pelos monstros nela, aquele que ele teria de enfrentar em seguida seria eu, dono do lugar, no interior do meu castelo. Ah, isso seria uma boa imagem. Ah, claro, vou deixar essa opção para depois que eu descartar a ideia de ser o herói da espada. Ignorando os meus pensamentos, que eram claramente apenas uma piada já que mal poderia segurar uma espada, segui andando por essa floresta. Uma e outra árvore, aqui e ali, e a imagem se repetia. Eu esperava encontrar um ou mais monstros nesse lugar, já que a aura do dragão que havia morrido na caverna parecia ainda estar presente nesse lugar. Fora que era uma floresta em um mundo de fantasia, deviam ter monstros, mas nenhum surgiu perto de mim. É quase como se os monstros estivessem me evitando. Apesar disso, eu me recusei a desistir. Se não encontrar uma boa montaria, como eu poderia me tornar o herói da espada? Um dragão é uma boa opção, mas duvido que encontraria dragões com tanta facilidade e, além disso, se um dragão nesse mundo for tão forte quanto aquele cara, então não posso esperar ter qualquer chance de sequer pensar em derrotá-los. Bem, ao menos não por agora. Então, se começar por baixo da lista dos poderosos, seria Lobo. Mas onde eu poderia encontrar Lobo? Pare aí mesmo, o poderoso. Olhando para frente, percebi que um grupo pequeno de monstros tentavam impedir meu progresso. Todo o grupo era composto por mais ou menos uns 30 integrantes. Eles na verdade são comuns em histórias de fantasia tanto quanto os Lime, e agora que eu estava em um mundo de fantasia, acho que é apenas natural que os encontre. Assim, quase me esqueci de falar, mas o grupo ao qual estou me referindo são goblins. Ó, poderoso! Diga o que você deseja nessa parte da floresta. Encarei aquele que parecia ser o líder, que era quem falava comigo.
Ele usava um pano vermelho cobrindo o cabelo, o que me lembrou a imagem típica de um bandido, e só pude imaginar que, pelo estado enferrujado das armas, as armas deles haviam sido roubadas de aventureiros ou bandidos que foram derrotados por outro monstro dentro da floresta, o que não é ruim. Imagino que essas armas não são algo que os goblins podem fazer sozinhos. Na verdade, se eu me concentrar um pouco no estado em que esses goblins se encontram, poderia ver facilmente o quão fracos estão. Os seus corpos estavam magros, tinham uma falta de músculo que se esperaria, vindo de um monstro, lutando para sobreviver todo dia. Suas armas e suas roupas estavam desgastadas, e se a expressão de medo em seus rostos não fosse suficiente, os seus corpos tremendo a um ponto em que duvidei que os goblins tivessem a chance de lutar, disseram que eles estavam fracos e apavorados. E tudo isso era porque eu era apenas um slime, imagina se fosse algo maior. Claro, não deixaria de me aproveitar da oportunidade. Não vou deixar que os caras magricelos na minha frente me subestimem só por ser um slime bonzinho. Então vocês têm coragem de levantar suas vozes contra mim. E até mesmo apresentam suas armas para o combate. Falei isso tentando parecer ainda mais ameaçador que o normal, não que eu fosse ameaçador em primeiro lugar, já que sou um slime. Pareceu funcionar considerando que os goblins ficaram tão assustados que suas armas caíram no chão. Bem, pelo menos não falei alto o suficiente para deixá-los surdos. Quando estava no meu treinamento para poder falar, minha voz derrubou algumas pedras no interior da caverna e eu quase acabei soterrando a mim mesmo no interior da caverna, o que mataria a mim e aos aventureiros. Claro, eu tenho mais controle sobre as minhas skills agora do que quando eu comecei a treinar, há algumas horas. Imagino que isso seja por causa do grande sábio ligado à minha mente e me fazendo aprender mais rápido. Pelo menos agora não precisaria ficar me preocupando com alguém ficando surdo por um acidente causado pela minha voz estar muito alta. Bom, voltando ao modo assustador, parece que vou ter que colocar vocês, goblins, em seu devido lugar. Por favor, nos perdoe pela grosseria. Nós imploramos perdão ao Senhor. O líder do pequeno esquadrão clamou, parecendo estar com um medo muito profundo, as suas pernas perdendo as forças de sustentação e seus joelhos tocando o chão, sem forças para que ele tentasse se levantar. Nenhum dos goblins parecia possuir intenção ou a força necessárias para apresentar uma resistência e nem falar. Não pareciam estar tentando me enganar ou algo do tipo, pelo menos, mas eles realmente haviam perdido todo o seu espírito de luta por causa dessas palavras? Tipo, na frente de um pequeno e fofo slime? Sério isso? Me sinto meio mal agora. Acho que eu devo parecer com um dos delinquentes que ficam ameaçando os colegas por dinheiro, como no meu antigo mundo. Uma parte minha queria muito que os goblins levantassem e lutassem contra mim. Isso era devido ao meu egoísmo, pelo menos um pouco, já que goblins provavelmente possuem os mesmos grupos de sentidos que um humano, então eles teriam sentido de paladar. Claro, eu não faria questão de saber o sabor da cobra, a aranha ou qualquer outro monstro que eu tinha comido até o momento, mas eu esperava que houvessem boas comidas num outro mundo e eu não pretendo desistir da minha capacidade de me alimentar das iguarias que devem haver por aí afora. Bem, se eles não quiserem brigar, não vou brigar, afinal, eu não sou nenhum tipo de bárbaro. Se eu fizesse algo por esse estilo, atacando os monstros que não possuem qualquer desejo de lutar contra mim, me sentiria mal. Ok. Vou perdoá-los essa vez. Podem levantar as cabeças, não precisam de formalidades com uma pessoa como eu. Os goblins balançaram suas cabeças de forma apressada, com o medo e a gratidão escritos em seus rostos. Eles realmente haviam perdido todo o seu espírito de luta sem nenhum tipo de esforço da minha parte, só palavras e um pouco de atuação, o que me fez questionar sobre o quão fortes eram os goblins desse mundo. Quero dizer, sou um slime, não sou um dos mais fracos monstros em um RPG ou história de fantasia e, mesmo assim, eles se renderam com toda essa facilidade. Claro, estava confiante de que, em uma batalha, mesmo que os 30 goblins me enfrentassem juntos eu ainda seria capaz de vencê-los, mas teoricamente eles não deveriam saber disso. E então, o silêncio caiu sobre nós.
Os goblins haviam se levantado, mas eles ainda estavam com medo suficiente para não serem capazes de falar nada e só me olharem de forma incômoda, o que indicava que eles tinham algo a dizer, mas não sabiam como. Por que será que slimes nesse mundo causam medo? Ah, como é difícil fazer o possível para parecer um monstro legal, e então, vocês precisam de algo. Por que vocês estão bloqueando o meu caminho? Ah, sim. O líder pareceu sair de seu estado atordoado quando me ouviu falar, finalmente se lembrando do motivo pelo qual ele havia vindo até aqui. Ele olhou para mim, medo um pouco menos aparente na expressão dele, embora ainda presente. Isso é porque nossa aldeia está à frente. No momento que sentimos sua poderosa aura demoníaca, não tivemos opção que não vir checar quem era. Aura demoníaca? Não senti nenhum tipo de aura, na verdade, eu nem sei o que essa aura demoníaca realmente deveria ser. Grande sábio, a percepção de magículas pode ajudar a ver o que é essa aura demoníaca da qual ele está falando. Se pode, ajude. Quero ver a poderosa aura, por favor. Talvez, apesar de eu sentir que estava usando adequadamente a percepção de magículas, eu ainda não a tivesse em um estado masterizado, afinal, eu tinha acabado de aprendê-la. Apesar de vir andando até aqui, eu tinha sido incapaz de sentir ou ver essa aura da qual estavam me falando. Outra vez, eu estaria em perigo o tempo todo por não saber o que estava espreitando ao meu redor. E então, para a minha surpresa, eu vi o grande sábio mudar meu campo de visão, girando o ponto de vista que eu via para que meus olhos estivessem encarando a mim mesmo. No segundo seguinte, a imagem de mim, um slim azul, pequeno e fofo, foi envolvida em tons de roxo escuro por uma aura que era, assim como os goblins disseram, no melhor dos casos, demoníaca. Os goblins pareciam querer falar algo, mas eu os ignorei e fiquei admirando a minha própria aura. Não era que eu fosse uma pessoa vaidosa, mas achei que uma aura como essa poderia ser algo bem útil algum dia, se pudesse ser usada para alguma coisa. Apesar disso, agora ela não estava ajudando. Deseja ocultar a aura monstruosa. Não duvidei de gritar sim, em voz alta. Mas, agradecemos, nosso Salvador.